E aí, galera, hoje eu venho aqui para falar de duas coisas. Falar de um texto de um artigo e a ideia que eu escrevi sobre essa guinada do governo Bolsonaro. É um novo governo, me parece ser um novo governo. E vou falar também da pesquisa que saiu do Datafolha, eles divulgaram de madrugada, para não dar muito ibope, para não dar muito destaque. Eles não vão dar muito destaque. Então, mas vamos ver como é que a coisa vai andar e vamos ver o que você tem aí para a gente conversar a respeito. Sobe a vinheta aí, gente. Vamos lá, vamos ver. Eu nunca analiso nenhum presidente isoladamente, mas sim o que ele representa para a nação e em que contexto ele se situa. São raríssimos os políticos que chegam a cargos bem altos e se entregam ideologicamente. Todos, para mim, e sem exceção, dançam conforme seus interesses pessoais. Usam as pessoas de formas indiscriminadas e ao seu bel prazer. Normalmente representam grupos de interesses e segmentos de poderes socioeconômicos que invariavelmente tentam fazer seus grandes feudos. Por isso eu olho para o governo Bolsonaro e não para o Bolsonaro. O que me interessa na pessoa é o que aparenta ser o seu caráter. Isto é a variável mais importante quando analiso um político isoladamente. O resto, eu já sei que ele vai dançar conforme a música. Política é isso. O governo Bolsonaro veio quebrando paradigmas importantíssimos, fundamentais, como, por exemplo, uma das mais importantes que ele fez na República desde 88, data da nossa constituinte capenga, que foi o rompimento com a forma de governo de coalizão. Queiram ou não, o toma lá da cá, que arrebentou com duas gerações de brasileiros. Quando esse toma lá da cá existe, e existe decentemente, aí sim acho que trata-se da verdadeira articulação política em busca de ideias, de ideais e ideias que atendam realmente o verdadeiro dono do poder, que é o povo. Mas o Brasil está muito aquém de uma sociedade civilizada ao ponto das articulações efetuadas pelos políticos atenderem aos interesses da coletividade. Por isso, essa quebra de paradigma do Bolsonaro na arquitetura de seu ministério foi, para mim, fundamental. E isso levado adiante e a sério já é o bastante para elencar o governo do presidente Bolsonaro como uma possibilidade de ser um grande divisor de águas e o começo de uma mudança para uma civilização mais evoluída. O Bolsonaro tem uma série de predicados, oriundos de uma educação humilde, e ensinamentos militar, além de uma obrigação que no Brasil virou virtude, que é não haver nenhuma acusação dele, que se saiba, em casos de corrupção. E talvez por isso só tenha aprovado pouquíssimos projetos, apesar de 28 anos no parlamento. O que denota que não fazia parte de panelinhas, que o tornam um vetor certo no momento certo. E independente de suas atitudes intempestivas, por vezes arrogantes e autoritárias, e muitas vezes esquecendo dos rituais inerentes a um presidente da República, ele traz consigo uma autenticidade, humildade e transparência que não estamos acostumados. Realmente ele não mudou na sua essência, mas evoluiu bastante ao ponto de escutar um segmento mais conservador e economicamente liberal, o que está, por demais, muito reprimido nesse Brasil. Hoje, ainda não há uma terceira via. Ou é ele, ou será o retrocesso aos sórdidos e corruptos, como um projeto de poder que usa a maioria do povo sem escrúpulos. Talvez, ou melhor, certamente,
A atual guinada do governo visa a sua sobrevivência num campo de batalha jamais visto na política contemporânea. Mas, como já tinha dito anteriormente, nós, conservadores, não temos político de estimação, mas sim defendemos um governo que, na medida do possível, atenda aos requisitos que entendemos serem o melhor para o capital e o trabalho e com o consequente bem-estar do povo. E é isso que eu acredito e é isso que eu tenho dito. Pois é, gente, como eu prometi a vocês, eu vou falar sobre a pesquisa do Datafolha, que Datafolha não é muito... não tem muita credibilidade não, e nunca teve, e as pesquisas passadas já dizem isso. Mas vamos lá, vamos levar em consideração. Mesmo assim, era previsto. Eu acho que eles estão com... o problema está tão sério, o Bolsonaro deve estar tão mais na frente que eles não têm como não reconhecerem. Então eles vieram com essa pesquisa agora, deram de madrugada, não falaram durante o dia, enfim. Nós sabemos muito bem que essa ajuda que foi dos R$600 tem uma implicação boa nessa pesquisa. E também o povo não é burro, o povo não é idiota, o povo está vendo, tá vendo o tipo de atitude que estão tomando contra o governo, essa coisa de agora, para entornar o caldo, quererem culpar o governo das 120 mil mortes, das 110 mil mortes. Cara, é inexequível isso. Isso o povo pode ser inocente, mas não é burro. Eles estão vendo, tá demais. Vocês estão desesperados, isso é desespero. E agora o que está acontecendo? Está uma narrativa da esquerda dizendo que o Bolsonaro está bem na pesquisa por causa dos R$600. Tá bom, ok. Tem a sua participação, isso, da pesquisa, óbvio que tem. Mas aí, olha só a narrativa dos caras. Mas isso foi o Congresso que deu, não foi o Bolsonaro. O Bolsonaro está se aproveitando. Mas aí os caras não param, não adianta. Eles vão continuar. Agora, os R$600 não foi o Bolsonaro que deu, foi o Congresso, porque o Congresso, o Bolsonaro quis dar 200, o Congresso quis dar 500, o Bolsonaro deu 600, mas o Bolsonaro só deu 600 porque o Congresso deu 500. Os caras, é desespero, tá entendendo? E o Bolsonaro já fez uma porção de coisa, o governo fez uma porção de coisa, tem uma porção de coisa feita, mas ninguém fala nada. E o Bolsonaro é o fascista, autoritário, misógino, enfim, nenhum delas pegou. Em um ano, quase em 2 anos de governo, nada disso pegou, as provas não existem disso, só as narrativas, e o desespero é esse. E não adianta, e hoje é por aí. E essa narrativa da esquerda vai ser isso, agora para defender essa situação, mas ainda é muito cedo, as eleições são em 22, muita coisa vai acontecer, essa esquerda sórdida vai continuar dando nojo da forma que está atuando. Isso não é política, isso é escárnio, mas vamos seguir. Eu acho que tem gente na esquerda com cabeça, com bons políticos, tem bons quadros políticos da esquerda, e não é isso que essa maioria e que essa imprensa desesperada, extrema, está fazendo que vai... Não, o povo não é burro. Vamos em frente. O povo não é burro. Pois é, galera, era isso aí que eu tinha a falar hoje. Vamos em frente. Atravem gente. Paz e amor. Fiquem com Deus. Uma luta.